Bem amigos, como dizem, era o que precisava ser provado. O enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, que voou várias vezes para negociações em Moscou com o ditador Putin, de fato revelou detalhes do acordo com Moscou sobre aquelas negociações que estão planejadas para o dia 15 de maio em Istambul. A questão é que, na véspera, saiu uma longa entrevista de Steve Witkoff para a publicação Breitbart, na qual ele conta como Moscou e Washington planejaram essas negociações em Istambul e quais condições foram discutidas. Mas o ponto-chave dessa entrevista é que ela foi gravada no dia 8 de maio deste ano, ou seja, alguns dias antes de Putin aparecer e declarar que ele insiste nas negociações em Istambul, 15 de maio. Steve Witkoff falou sobre isso em 8 de maio em entrevista para Breitbart, mas a entrevista foi ao ar um pouco mais tarde. E essa inconsistência na cronologia revela para nós detalhes de como Steve Witkoff, na verdade, estava negociando com Putin, sobre aquelas negociações que acontecerão no dia 15 de maio em Istambul, e sobre o que será discutido nelas. Meu nome é Alexei Pesci, hoje é dia 14 de maio no calendário. Vamos discutir juntos esse tema importante. Antes de começarmos, peço a vocês: inscrevam-se neste canal, deixem um like e não se esqueçam de escrever um comentário para que os algoritmos recomendem este episódio para mais pessoas. Além disso, convido vocês a se inscreverem no meu canal do Telegram, Pechem o Som. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Agora vamos falar sobre tudo em ordem. O conselheiro sênior e assistente do presidente da Casa Branca, Steve Witkoff, declarou ao Breitbart News que espera que em breve aconteça uma cúpula de paz, na qual o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrem pessoalmente para negociar o fim da guerra na Ucrânia. Eu espero por isso, disse Witkoff, quando lhe perguntaram se tal cúpula poderia acontecer em breve. Durante uma longa entrevista gravada na semana passada na Casa Branca, feita no início do dia, na quinta-feira, 8 de maio, e aqui está um momento interessante. Do ponto de vista do dia 14 de maio, não há nada de tão sensacional nessa declaração, ao que parece. Quando perguntado se pode acontecer um encontro entre Zelensky e Putin nos próximos dias, ele responde que sim, pode. Ele diz: "Eu espero por isso. Trabalhamos para que aconteça." Então no dia 14 de maio parece que não há nenhuma sensação, mas a sensação está no fato de que essa entrevista foi gravada no dia 8 de maio, quando Putin ainda nem tinha anunciado nada sobre as negociações em Istambul. 15 de maio. Witkoff se ofereceu para intermediar essa conversa. E desde que sua entrevista foi gravada, russos e ucranianos tiveram vários dias de cessar-fogo, que já estava planejado há muito tempo. Mas também houve relatos sobre uma possível cúpula já nesta semana, possivelmente na Turquia. O presidente Donald Trump e Witkoff estão indo ao Oriente Médio para reuniões na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar. Estou citando para vocês o Breitbart. Mas para o presidente ou para Witkoff seria fácil desviar dessa viagem para chegar a Istambul para tais encontros, se as informações forem verdadeiras. Essa entrevista, embora tenha sido gravada antes do surgimento desses relatórios, parece sugerir que pode haver algo interessante neles. Acho que isso é totalmente possível, disse Steve Witkoff. Breitbart News sobre a possibilidade de uma cúpula pacífica entre Zelensky e Putin. Reforço que foi gravado em 8 de maio seguia a citação. Penso que, se os Estados Unidos da América se distanciarem desse conflito, ou seja, se recusarem participação e afirmarem que essa guerra não lhes pertence, e eu tentei fazer tudo o que era possível, esse é um mau resultado para todos. É ruim para os europeus, para os ucranianos, e não acho que seja bom para os russos. Acho que os russos realmente querem uma solução pacífica, e ambos os lados estão tentando entender o que isso significa para eles. Nosso trabalho é colocá-los juntos em uma sala e mostrar a eles que as alternativas a uma solução pacífica aqui são prejudiciais para todos. Esse é o nosso trabalho. Witkoff também disse que a guerra é uma guerra tola, que não deveria ter acontecido e não teria acontecido se Trump estivesse na Casa Branca. Em 2024, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em grande escala. Mas como o democrata Joe Biden era o presidente naquela época, a guerra continuou e já dura mais de 3 anos. Refere-se à sua fase em grande escala. Trump prometeu durante a campanha de 2024 acabar com a guerra, e ele conduziu negociações de forma agressiva com Witkoff, atuando como um dos seus principais emissários para ambos os lados. Além de Witkoff, o presidente enviou a vice-presidente J.D. Vance,
o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mark Rubio, o ministro das Finanças, Scott Bessenta, e o ministro da Defesa, Pete Hegseth, entre muitos outros, para ajudar a pôr fim ao conflito de uma vez por todas. Sim, e depois, diz Witkoff, nesta entrevista. O presidente disse, e nós acreditamos no que ele disse, que esta é uma guerra estúpida. Isso não deveria ter acontecido. Isso não teria acontecido se não houvesse eleições fraudulentas, e ele teria sido o presidente. Então eu acho que devemos colocar todos na sala. As soluções funcionam quando há negociações diretas. Precisamos que ucranianos e russos se sentem à mesma mesa. Agora, isso foi uma guerra brutal. Eles não gostam um do outro. Precisamos mudar isso. Precisamos fazer todos pensarem que a maneira responsável de resolver esse problema é por meio de uma solução diplomática. Se é isso que você quer, se você é a Rússia e quer isso, se acredita nos benefícios para a sua sociedade com o fim desta guerra, se você é a Ucrânia e também quer isso, você precisa se sentar fisicamente nessa sala. E eu sugeri gastar o tempo que eles quiserem e mediar nisso. Nós propomos negociações diretas entre as duas partes, quanto antes, melhor. Witkoff observou que Trump deu um ultimato às duas partes de que elas devem alcançar progresso na obtenção de uma paz duradoura justamente durante as negociações diretas, cara a cara. Zelensky, Putin, caso contrário, os Estados Unidos da América vão sair. Citação. O presidente deu um ultimato a ambas as partes, afirmando que sem negociações diretas e rápidas, então... Ele acredita que os Estados Unidos devem se afastar desse conflito, seja lá o que isso signifique, e simplesmente não participar. É nisso que queremos mediar. Essa não é a nossa guerra. Nós não começamos a guerra, mas queremos ajudar a acabar com ela. Isso ocorre por meio de uma trégua. Todos param com a violência. E nós passamos um tempo juntos, certificando-nos de que podemos lidar com os principais problemas aqui. E eu acho que podemos lidar com o básico. E agora passamos para a questão do que será discutido em Istambul no dia 15 de maio. As principais questões restantes que serão resolvidas incluem detalhes sobre o território da Ucrânia. A principal usina nuclear, ou seja, a usina nuclear de Zaporizhia, que atualmente está desligada, e o acesso da Ucrânia a importantes vias navegáveis. A seguir, uma citação de Steve Witkoff, registrada no dia 8 de maio, antes de Putin anunciar as negociações em Istambul, a 15ª. Acho que os principais problemas aqui são as regiões. A usina nuclear. É como os ucranianos podem usar o rio Dnieper e chegar ao mar. Há coisas aqui que, creio, serão fáceis de resolver. Se trouxermos as partes para a mesa de negociações, elas vão conversar uma com a outra. Vamos identificar os problemas entre elas e então encontraremos compromissos e soluções criativas para resolver cada um desses problemas. Nós conseguiremos isso fisicamente, eu acho. Espero que em breve teremos boas notícias. Mas se conseguirmos isso fisicamente, na minha opinião, teremos uma grande chance de pôr fim a esse conflito no futuro. Witkoff declarou que atualmente existem cerca de 5 regiões da Ucrânia que estão sendo disputadas entre as duas partes. 2 estão sob forte controle da Rússia e 3 sob controle da Ucrânia. Aqui vou fazer uma observação. Citando Breitbart novamente. Nada está sendo contestado quando se trata de território disputado. Não temos nenhum território disputado. Existem territórios ocupados da Ucrânia, nos quais a Rússia entrou descaradamente e ocupou. Estes são territórios ocupados, não algumas regiões disputadas. Não há nenhuma disputa. Isso é ocupação. Depois, Witkoff disse que a usina nuclear em Zaporizhia é uma espécie de joia da coroa por causa da quantidade de energia elétrica que ela pode produzir. E atualmente é uma grande parte dessa discussão. Além disso, também são importantes as vias navegáveis e como a Ucrânia tem acesso ao Mar Negro, o que lhe permite acessar os oceanos do mundo através de suas conexões com o Mar Mediterrâneo. Outra citação de Witkoff. Eu acho que fizemos muito para restringir o escopo das questões. Os principais pontos de venda diminuíram em 5 regiões. A Rússia controla esmagadoramente 2 dessas regiões, enquanto os ucranianos têm certo grau de controle sobre as outras 3 regiões. Portanto, trata-se de como pretendemos avaliar. Existe uma diferença entre onde estão as linhas de combate, onde estão as tropas e onde estão as linhas administrativas. Então estamos tendo uma conversa informal com ambos os lados. Queremos ser diretos e estar diretamente à mesa de negociações, mas estamos conversando sobre que vocês aceitem a Rússia. Quer dizer, em algumas dessas regiões vocês teriam recuado para certas linhas administrativas?
Estamos perguntando o mesmo aos ucranianos. A usina nuclear de Zaporizhia é uma grande parte dessa discussão porque ela é meio que uma joia nessa coroa. E ela foi fechada, mas precisamos reabri-la porque ela fornece muita eletricidade para algumas cidades da Ucrânia. E isso é um tipo de problema. Como a Ucrânia pretende obter acesso à água e entregar seus produtos ao mercado mundial? Mas eu acho que parte do problema foi que não conseguimos fazer com que ambos os lados se sentassem juntos à mesa de negociações. Vitkov, como escreve a publicação, conversou tanto com os principais ucranianos quanto com altos funcionários da Rússia, como um dos principais emissários de Trump, tentando negociar uma solução e pôr fim à guerra. Ele foi criticado por sua recente reunião com Putin, mas ele está muito confiante de que fez a coisa certa, seguindo a orientação do presidente Trump, e se orgulha das conversas que teve com todos os envolvidos. E agora aí, amigos, o mais interessante. Este é realmente um momento que precisa ser registrado. Aconteceu que todos esses temas ele discutiu não só com os russos, mas também com o lado ucraniano. Citação literal de Steve Vitkov a seguir, entrevista de 8 de maio. Eu conversei com ambos os lados porque como você pode participar de mediação ou desenvolvimento de soluções se você não conversa com todos? Eu falei com Andrei Yermak, falei com o presidente Zelensky, falei com o ministro da defesa deles, Senhor Umerov. Temos discussões e relações realmente boas e positivas. Eu conversei com todos os conselheiros de segurança nacional envolvidos nisso, do Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Eu conversei com o presidente Putin. Não há acordo sem a assinatura do presidente Putin. Ele é o líder da Federação Russa. Então a ideia de não conversar com o presidente Putin é algo contra o que as pessoas se manifestam. Mas eu não entendo essa lógica. Precisamos conversar com todos. Todas as partes interessadas neste conflito precisamos falar com todos. E não podemos aceitar a versão de outra pessoa sobre o que eles pensam. Precisamos ouvir isso nós mesmos. É assim que você encontra uma solução. Você se coloca no lugar deles e entende o que eles precisam. E agora devemos considerar tudo isso. Podemos fazer tais concessões? Isso acontece por causa do relacionamento com outra pessoa. Essas são avaliações que o presidente pediu para pessoas como eu fazerem em nome dele, porque ele deve ser a autoridade final na tomada de decisões. Nessa citação, é importante que Vitkov fale pela primeira vez que todas essas ideias de negociações foram discutidas com Yermak, Zelensky e Umerov. E agora Vitkov, com toda essa bagagem, está voando para Istambul para conduzir negociações entre a Ucrânia e a Rússia, se eles realmente concordarem. Aqui há um ponto importante que quero destacar. Além de Vitkov, também está indo para essas negociações em Istambul Kit Kellogg. Isso é importante. E Vitkov não serve para a Ucrânia como mediador, sejamos honestos, ele é pró-Rússia. Mas o pró-ucraniano Kit Kellogg equilibra essa construção. Então pode-se falar de certo equilíbrio, né? O que é um bom sinal. Ao mesmo tempo, se as negociações vão acontecer ou não depende de Putin ir até lá. Porque a ausência de Putin nas negociações anula toda essa construção que Trump e Vitkov estão tentando montar. Será que Trump considerará a atitude de Moscou como covardia e finalmente imporá sanções? Desculpe a expressão, mas Trump já recuou várias vezes. Mas neste episódio eu só quero mais uma vez destacar que esta é uma declaração de Steve Vitkov, gravada em 8 de maio. Ou seja, ele já supunha que tais negociações estavam sendo preparadas e dizia que sim, um encontro entre Putin e Zelensky em breve é totalmente possível. Por isso, amigos, aqui eu coloco reticências. Tirem suas próprias conclusões dessa história. Escrevam nos comentários deste episódio, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like.